Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Fiquei aí um tempinho sem gravar um vídeo, estava aí com bastante saudade de vocês. E na noite de hoje vamos aqui fazer um review de um whisky single malt, um legítimo aí representante de Speyside. E eu me refiro ao Abelor, a destilaria Abelor, e em especial essa versão aqui de 14 anos. O Abelor 14 anos Double Cask. Como de praxe, né? Vamos aqui adicionar uma boa dose na nossa taça de degustação. Bem, meus amigos, vamos aqui fazer uma pequena apresentação, bem sucintamente, né, da embalagem aqui do nosso whisky single malt. Tá aqui uma caixinha assim de papelão cilíndrica na cor azul marinho. Eu acho de muito bom gosto, bastante elegante. O fundo e a tampinha aqui de um metal, papelão bem resistente. E o que talvez passe despercebido, e eu gosto de atentar para alguns detalhes, né, é a representação aqui da fonte de água da destilaria. Eu vou procurar dar um zoom para vocês aí perceberem. Vem aqui uma árvore ao fundo e na frente uma pequena mureta em forma de um arco representando a fonte de água da Abelor. Na verdade, a Abelor, a destilaria Abelor, utiliza 3 ou 4 fontes de águas distintas, né, da sua propriedade. É uma água que é uma água bem leve, ela não tem muito a presença de cálcio, né, então é uma água leve que contribui muito para o caráter da destilaria Abelor. Nós temos aqui uma garrafa bojuda de vidro transparente, né? É o padrão da destilaria Abelor. Nós temos aqui o fundo côncavo, né? Isso aqui é um fundo côncavo. E aqui um rótulo bem simplificado, Abelor 14 anos, Double Cask, né? Se percebe aqui uma cor, meus amigos, né? É um ouro mais intensificado. Eu acredito que adicionam corante de caramelo e também fazem aqui a filtragem a frio neste whisky single malt, pois o percentual alcoólico é de apenas 40%. É o mínimo exigido, né, pelas leis escocesas, e uma capacidade volumétrica de 700 mililitros. Quero mostrar para vocês aqui também a rolha, né? É uma rolha um pouco mais larga, o gargalo aqui da garrafa é mais alargado, é padrão da destilaria Abelor, e realmente isso às vezes dificulta um pouco, né, o manejo do uísque. Na hora que você vai servir uma dose, pode respingar fora da sua taça de degustação. Fora isso, é uma belíssima apresentação de muito bom gosto. Alguns pontos interessantes que eu gostaria aqui de revisar com vocês sobre a destilaria Abelor. Ela recebe o mesmo nome, né, da vila onde a destilaria foi implantada. Tem histórias aí que a destilaria, infelizmente, ela pegou fogo, né, por 2 vezes, teve que se reconstruir propriamente dita. Mas era uma destilaria que, quando foi implantada, ela funcionou com a fama de ser assim uma destilaria impecável, né? Minuciosamente construída em termos de layout, de acabamento de piso, posição dos seus alambiques, que por sinal são 4 alambiques, né? Uma produção relativamente pequena, porque tendem, né, a manter esse caráter mais familiar, mais artesanal. E até hoje a destilaria, acredito, né, que mantém esse caráter, né? Apenas 4 alambiques. Com relação aos seus alambiques, o pescoço desses alambiques, dos seus destiladores, né, são bem alargados, e a ponta, a extremidade desse pescoço voltado para baixo. Semelhante, né, ao que a destilaria Macallan faz. Isso propõe, né, a passagem de bastante congêneres pelo um processo de destilação e evitando a formação aí de refluxos.
o que acarretaria, analogamente à destilaria Macallan, um destilado, um New Make Spirit bastante denso, bastante oleoso. Entretanto, não é o que acontece, meus amigos, com o caráter da destilaria Belor. Eles propositadamente fazem um tempo de destilação mais prolongado, forçando com que o destilado, né, com que o álcool, né, ele interaja maior com o cobre dos alambiques, provocando assim uma limpeza, né, uma maior purificação do destilado. E isso faz com que ocorra um balanceamento, né? Então não é um destilado efetivamente assim muito denso, muito oleoso, como se consegue aqui observar pelas lágrimas ao escorrerem nas laterais aqui da minha taça de degustação. Então se formam lágrimas, né? Elas escorrem medianamente lentas, não muito rápidas e não muito lentas, mediano, né? Um formato mediano, dando indícios desse tipo de caráter, um caráter medianamente oleoso. Então, se eu pudesse fazer assim os dois extremos, nós teríamos aqui a Macallan com um destilado muito denso, a Glenmorangie, né, com um destilado bastante elegante, o Belor estaria numa zona de conforto aqui intermediária. A cor, né, eu mencionei para vocês, é um ouro mais intensificado, mas eu acredito sim que adicionem corante de caramelo. Bom, feito essas preliminares, meus amigos, vamos aqui na degustação propriamente dita. Primeiro aqui vamos nos aromas. Olha, um aroma pungente, e eu já tive a oportunidade de comprovar isso, inclusive no paladar, já vou antecipar para vocês aqui, é o aroma de pêssego. Nitidamente se percebe aqui este aroma de pêssego, da fruta pêssego. O álcool não é agressivo, nós temos aqui um uísque muito bem maturado, é utilizado aqui, né, excelentes barris de carvalho. No caso são 14 anos de envelhecimento em barris de carvalho e efetivamente eles fazem da seguinte maneira: eles usam 2 lotes de uísques, né? Um lote é envelhecido por 14 anos em barris de carvalho americano de ex-bourbon e o outro lote por 14 anos em barris de carvalho europeus, né? Que previamente envelheceram vinho xerez oloroso. Então, esses 2 lotes vão sendo maturados paralelamente e lá na frente, no final dos 14 anos, são aí casados, né, obviamente diluídos em água e colocados aí para o seu envase. Então, são 14 anos de maturação em barris de carvalho, numa combinação, né, de barris de carvalho americano de ex-bourbon e carvalho europeu de ex-xerez oloroso. A destilaria não fala efetivamente qual é esse percentual, mas na minha experiência pessoal, meus amigos, eu acredito que eu não esteja enganado, o percentual maior aqui nessa mistura, né, nesses lotes de barris aí, o percentual maior eu acredito que seja barris de carvalho americano de ex-bourbon. Mas nos aromas o que eu posso ressaltar para vocês sem sombra de dúvidas é o aroma de pêssego. Tenho aqui também alguma coisa, né, do malte, né, o malte sobressai, os vapores de álcool não são agressivos, alguma coisa aqui de baunilha, mel também, e notas vínicas provenientes aí do ex-xerez. No paladar, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês, um forte abraço e Slante Evaro. Retificando aqui, né, o que eu mencionei nos aromas, aqui no paladar, a nota pungente que salta aqui, realmente é a nota de pêssego. Se eu pudesse associar a Belor, eu associaria ela com notas de pêssego. Um uísque muito agradável de ser degustado, o álcool não agride, ele desce redondo, apesar de que nós temos aqui somente 40% de ABV, né? Eu acho que seria assim, se o uísque tivesse mais estrutura, um percentual, né,
alcoólico um pouco maior, igual a sua versão 18 anos, que é 43%, aqui não, aqui é apenas 40%. Mas é um uísque muito palatável, saboroso, né? Tenho aqui algumas notas amargas provenientes dos taninos da madeira de maturação, também mesclando com essa nota de pêssego. E aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Quando eu degustei a versão 18 anos do uísque Abelor, uma coisa que me incomodou um pouco foi aquelas notas amargas provenientes aí do carvalho da maturação. Aqui as notas estão mais amenas, né? Obviamente porque o contato com o carvalho aqui ficou melhor. Apesar de ser uma versão mais nova, né, 14 anos, se comparado com a versão de 18 anos, ela teve aqui uma coisa para o meu paladar um pouco mais agradável, de menos notas pungentes amargas, né? Então é bem interessante. Apesar de que, obviamente, a qualidade do Abelor 18 anos é um pouco maior do que a versão 14 anos. Mas a nota de pêssego, eu tenho certeza que vocês vão perceber isso na sua degustação, ela salta mais aqui no meu paladar, né? Notas amargas, um pequeno apimentado aí de especiarias, né? Temos aqui a parte aqui do ex-bourbon, então notas que eu associo a baunilha, a mel, a coco estão aqui bem representadas, e também as notas vínicas do ex-sherry, que eu posso associar com o de praxe, um chocolate amargo, um panetone, passas, né? Um caramelo aqui também um pouco amargo, enfim, essas notas são muito bem balanceadas, meus amigos. A destilaria Abelor, nessa versão aqui 14 anos, que eu julgo ser um excelente custo-benefício, na faixa aí de R$400, né, a garrafa, óbvio que tem variações, né, de região para região, mas é um excelente custo-benefício, e ela soube fazer muito bem esse equilíbrio de barris. Então a maturação muito bem estruturada, muito bem feita, e o equilíbrio, né, dessas porções de barris de ex-bourbon e ex-xerez oloroso foram muito bem feitas, muito bem balanceadas, muito bem equilibradas. Um uísque rico, suculento, fácil de beber, conforme eu mencionei, complexo, nada de extrema complexidade, mas você associa a várias notas gustativas, então eu classifico como um uísque complexo. A finalização, o finish é curto, é um finish curto. Talvez se ele fosse mais estruturado, com um percentual alcoólico um pouco maior, né, vamos colocar aqui 43% seria o ideal, mas infelizmente é apenas 40%. Resumindo, meus amigos, é um uísque complexo, um uísque muito bem equilibrado, balanceado, é um uísque até perigoso, porque você vai gostar muito e vai bebendo, né, ininterruptamente, pode aí cometer algum excesso. Então, fica aí recomendado para vocês, é um ótimo uísque single malt. Já bebi uísques mais complexos? Sim, mas é um uísque muito interessante, um uísque na faixa aí de R$400, que se você tiver oportunidade, eu recomendo a aquisição. Pois bem, meus amigos, é isso, né, que eu gostaria de comentar com vocês. Vou terminar aqui a minha degustação. Espero que fiquem aí bem, né, e até o nosso próximo review, né, se assim Deus permitir, e que será em breve. Um forte abraço a todos. Islante Evat.